Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está maravilhoso. Melhor ainda é estar aqui fazendo essa aula para vocês e aprendendo um pouquinho mais, porque todas as vezes que eu preparo uma aula para vocês, eu estou estudando, então assim, obrigada por fazer parte da minha vida, né, da minha vida profissional. Como eu já falei, eu sou Jussara Eufrásio, falei na aula anterior, né, mas agora não. Mas é tão bom falar o meu nome, sou como música aos meus ouvidos o meu nome. E eu acho que o nome de vocês também. Tão bom quando a gente chega assim em algum lugar que as pessoas chamam a gente pelo nome, Jussara. Ah, gente, eu tenho um segredo para falar com vocês. Na verdade, o meu nome é Jussara, mas as pessoas me chamam de Maju. Não sei por que me chamam de Maju. Não sei, talvez me pareça melhor. Eu não me pareço com a Maju do tempo se parece comigo. Brincadeiras à parte. Vamos trabalhar, vamos falar hoje sobre liderança. Alguém sabe dizer o que é liderança? Alguém já foi líder em algum momento? Eu creio que já, né? Então, todo mundo em algum momento já foi líder. Líder na brincadeira, líder no trabalho, líder na escola, líder na rua. Então, a gente sempre líder, né? Até em casa mesmo, a gente liderou em algum momento. E em outros momentos a gente já foi liderado. Ou, na maioria das vezes, estamos sendo liderados, né? Então, a gente vai falar hoje sobre liderança. Vamos lá? Vamos começar? E vamos lá, né? Nós vamos dormir na aula, vamos prestar bem atenção. E como eu falei na aula anterior, é muito importante vocês não pararem aqui. Então, essa aqui é uma aula de liderança, a gente vai abordar muita coisa dentro da liderança, que é bom, vai ser bom para o nosso aprendizado, para o aprendizado de vocês, mas vocês também têm que pesquisar, vocês também têm que buscar, vocês também têm que estudar, e vocês têm que vivenciar. Então, em alguns momentos eu vou dar exemplos de vida, como eu já falei, vividos mesmo, vivenciados. Aprendi muito, muito mesmo. Então, eu trabalho desde os meus 14 anos de idade e já trabalhei em vários lugares. Já fui gerente de lojas, já trabalhei trabalho hoje na parte de recursos humanos, que é uma coisa que eu adoro, é a minha formação, eu amo isso. Fiz MBA em gestão de pessoas justamente para aumentar o meu currículo, para agregar valor. Sou técnica de segurança do trabalho porque adoro trabalhar com pessoas, adoro cuidar de pessoas. E também gosto bastante, muito de estar aqui para vocês, preparando aula, trabalhando, ministrando aula para vocês, palestrando. Então, isso é minha vida, isso é o que eu amo fazer. Eu sei que cada um de vocês que estão aí estudando, assistindo essa aula, também está disposto a isso. Gosta do que faz, né? Vamos lá? Dentro da nossa disciplina de relações humanas, no trabalho de relações humanas, como eu falei, a gente vai falar sobre liderança. Quem de vocês aí já foi líder? Não ouvi. Quem de vocês estão sendo liderados nesse momento? Bom, então tá a perguntinha. Eu sei que tem várias pessoas que estão aí na liderança, ou sendo liderado. Vamos lá. Ou já passaram por essa fase? Dados sobre liderança. Bons líderes inspiram e promovem a capacitação das equipes, dos seus liderados, dos seus colaboradores. Será que você, como líder, você está capacitando, vocês estão motivando os seus colaboradores para isso? Sua equipe? Você sabe que uma pessoa sozinha não trabalha, né? Quer dizer, em algum momento até de repente a pessoa trabalha sozinha, né? Em alguns setores, tem que ser só uma pessoa. Mas normalmente é uma equipe. E mesmo eu trabalhando sozinha eu estou trabalhando sozinha, entre aspas, né? Porque, na verdade, eu estou trabalhando sozinha aqui na frente, preparando essa aula para vocês. Mas eu tenho uma equipe que está por trás, uma equipe que tem a pessoa que está filmando, tem a pessoa que está fazendo a edição. Então, eu não estou trabalhando sozinha. Eu tenho vocês que estão participando da aula também, então eu não estou sozinha. Eu estou com vocês e com a equipe maravilhosa que me dá esse suporte, para que esta aula que esteja pronta seja maravilhosa para vocês. Então, o líder, ele sempre vai capacitar, ele sempre vai motivar, ele sempre vai inspirar os seus liderados, os seus colaboradores, a sua equipe. Liderança. Mais que liderar com a complexidade do desafio, é melhor liderar não. Mais que lidar com a complexidade de desafios, é lidar com as mudanças. É complicado a gente trabalhar e lidar com mudanças.
E a gente está mudando o tempo todo, a gente muda de humor, a gente muda de trabalho, a gente muda de itinerário, a gente muda de linha que a gente toma de ônibus para vir trabalhar, de metrô. Muitas das vezes a gente muda, porque mudou de trabalho, porque mudou de casa, se mudou do bairro onde morava. Então a mudança, todos os dias nós temos mudança. Eu hoje trabalho com gestão de qualidade, eu trabalho com recursos humanos e trabalho também na gestão de qualidade. Então, assim, é muita mudança. O novo e a mudança, geralmente, elas nos assustam, mas faz-se necessário você mudar. Você precisa mudar um comportamento em algum determinado lugar, você precisa mudar o seu jeito de ver as coisas, você precisa ter um olhar diferenciado, você precisa ter sensibilidade. Isso tudo faz parte de um líder. E você que é líder, você deve estar pensando, realmente, a professora está falando é certo. E quem é liderado, às vezes não enxerga isso, porque não vislumbra, não tem aquela ambição saudável de querer estar liderando. Algumas pessoas não querem liderar porque tem muitas responsabilidades, então prefere ficar na zona do conforto e sendo liderado, sendo mandado, entre aspas, né? Sendo norteado, sendo ajudado de certa forma a fazer aquilo ali. Então, assim, abre os olhos mesmo. Hoje vocês podem estar líder, amanhã não. Hoje você pode estar liderado e amanhã você pode estar liderando. Cabe a cada um de nós o nosso desenvolvimento. As pessoas às vezes motivam, as pessoas às vezes ajudam para que a gente torne nosso sonho realidade, mas só quem pode sonhar por nós somos nós mesmos. As pessoas ajudam a gente a realizar aquele sonho, mas eu sonho o meu sonho. Você sonha o seu sonho. Em um ambiente competitivo em que os produtos estão mais comoditizados, as marcas se tornam cada vez mais a expressão de uma experiência que melhora ou não a vida das pessoas. Gente, falar em melhora ou não a vida das pessoas em produtos, eu não sei se vocês passam por isso. Mas se tem uma coisa que eu não suporto, é comprar aqueles biscoitos que vem com aquela abertura, aquele nylonzinho, sei lá, como não sei nem o nome que se dá, que você puxa assim, você abre o biscoito com facilidade. Quer dizer, supostamente é para facilitar nossas vidas. Mas eu nunca consigo abrir o biscoito. Talvez eu precise de um manual, né? Talvez essas coisas comoditizadas, essas coisas que é para facilitar a vida da gente, nem sempre facilita a nossa vida. Porque a minha, eu prefiro pegar a faca e cortar logo porque eu não me estresso. Neste contexto, os serviços prestados e o contato com a equipe, pessoas que você lidera, têm se tornado os grandes diferenciais das empresas e líderes, das empresas líderes, dos líderes, é o grande diferencial, as pessoas que a gente lidera, no contexto, nos prestadores, seja a nossa equipe, seja quem for. Às vezes a nossa equipe não é a equipe que está aqui dentro da empresa, é a equipe até que está fora, que é uma equipe que está produzindo lá, para que traga o produto para a gente, para que a gente aqui desenvolva os nossos outros colaboradores, a outra parte da equipe. E olha só, é verdade, eu não suporto aqueles biscoitos que tem abertura fácil, porque, sinceramente, ele vai ter que vir com um manual de instrução para poder abrir o biscoito. Para enfrentar esse cenário, as dicas de liderança não poderiam ser mais claras. Supere a diferença de suas equipes no atendimento e saiba enfrentar as mudanças frequentes no mercado, oferecendo o melhor para seus clientes. Quando eu falo em clientes, eu não falo clientes apenas o meu cliente externo, o meu cliente onde eu vou oferecer aqui, ó, o produto para o meu cliente. Não. Eu falo no meu cliente interno, que é o meu colaborador, que é minha equipe. Então, eu preciso tratar bem minha equipe, eu preciso liderar da melhor forma possível, eu preciso trazer a minha equipe para trabalhar comigo, porque o bom líder não é o líder que manda, que dá ordem, não, ordens. É o líder que trabalha de mão dadas, literalmente falando, de mão dadas mesmo. Pega aqui na mão do teu liderado, do teu colaborador, da tua equipe, vamos lá, não sabe, ajuda. Qual é a dificuldade que você tem? A sensibilidade de ver no outro, no seu colega de trabalho, na sua equipe, nos seus colaboradores,
Qual a dificuldade que ele tem? Analisa, faz uma avaliação de desempenho, dá um feedback, pede um feedback ao teu colaborador, o membro da tua equipe, sobre você, como é que eles estão te vendo, como é que você está vendo a tua equipe, mas você precisa saber como ela também está te vendo. Você precisa que ela trabalhe contigo, junto de você, não para você, com você. Existe uma diferença, tá? Não para mim, trabalhar comigo. Eu tenho uma equipe maravilhosa que trabalha comigo, mas tem alguns momentos que é difícil trabalhar. Então, eu trabalhei numa rede de farmácias, uma multinacional, que eu tinha uma equipe, eu era gerente de loja, eu tinha uma equipe maravilhosa, mas em alguns momentos era difícil. E eu me lembro a primeira vez que eu cheguei na loja, quando eu assumi realmente a loja, eu me lembro que eu cheguei uma vez, o meu serviços gerais, a pessoa que trabalhava na higienização, ela estava limpando a calçada, lá varrendo. E quando eu cheguei, eu dei um bom dia, com um sorriso maravilhoso nos lábios. Bom dia, tudo bem? Como é que você está? Ele olhou para mim, os olhos encheram de lágrimas, gente. Parece mentira, mas é a pura verdade. E logo depois que eu entrei, que conheci os colaboradores, a minha equipe da loja, ele depois foi até a gerência e foi falar comigo. Dona Jussara, gente, eu já falei, né, que me chamam de Maju. Vou falar como Maju, tá? Porque aí vai facilitar. Dona Maju, eu vim falar com a senhora que eu vim agradecer por a senhora ter falado, me agradecer. Agradecer por quê? Porque a primeira vez que ele falou para mim que trabalhava nessa loja há 3 anos, e era a primeira vez que um gerente chegava na porta da loja e eu via trabalhando e dava um bom dia com um sorriso nos lábios. Melhor, nem um bom dia ele recebia. E eu fiquei abismada, eu digo, como assim? Um ser humano vê um outro ser humano e não dá um bom dia. E ele me achou super diferente, só pura e simplesmente por eu dar um bom dia. Eu tenho certeza que cada ação ela tem uma reação. Mas as pessoas preferem quando é uma reação negativa. Quando você dá um tapa, você recebe um murro, não é nem um tapa. Isso é o mínimo. Mas as pessoas, quando recebem um bom dia, ou quando é algo agradável, as pessoas não querem valorizar, não querem dar um bom dia para as outras pessoas. Então, assim, valoriza mesmo a equipe, dá um bom dia, tem um sorriso nos lábios, tem o brilho nos olhos de viver, de estar com a tua equipe, que é a tua família. Que muitas das vezes você passa mais tempo com a tua equipe, dentro da empresa, que é a tua segunda família, mas supostamente é a primeira, porque é a que você mais passa tempo com ela. Então valoriza mesmo, chega junto, tenta buscar, ver o que é que ela tem, o que é que ela precisa, eles precisam, trata como gente, como ser humano, porque eles são seres humanos, eles são colaboradores ali, mas eles são seres humanos, eles precisam de um bom dia, eles precisam de um sorriso, eles precisam saber que para a empresa e para você como líder, ele é gente, ele tem coração, ele tem sentimento. Isso é o papel do líder. Não é pura e simplesmente, metas, temos metas, temos que cumprir e vamos lá. Também a gente tem que colocar metas, a gente tem que cobrar, mas a gente precisa tratar como seres humanos, porque eles precisam sentir parte do processo, ele precisa se sentir gente, ele precisa se sentir valorizado como ser humano. Isso é muito importante. Então, assim, sempre vocês que estão aí, começando no mercado, vocês que já estão no mercado há muito tempo, às vezes a gente termina não percebendo isso. E começa a usar e a praticar, a analisar as pessoas, analise as pessoas, vejam as pessoas, parem. Eu trabalho hoje também numa multinacional, mas não mais na empresa que eu trabalhava como gerente, na rede de farmácias, né, um empreendimento. Mas eu me lembro quando eu comecei na farmácia, eu achei estranho o processo da farmácia. Eu entrei como gerente, mas antes de gerenciar e assumir uma loja, eu passei por todos os setores da loja. Gente, eu não estou dizendo aqui que você como líder, você tem que passar por todos os ambientes para conhecer a empresa, não, mas vocês precisam conhecer a empresa, para saber qual é a empresa que você está trabalhando. Eu comecei como gerente, mas a minha primeira função na empresa foi como serviços gerais. Eu trabalhei como serviços gerais, eu trabalhei como caixa, eu trabalhei como conferente, eu dei plantão na loja, que a loja era 24 horas, eu fui financeiro, eu fui conferente, como eu já falei. Então, assim, no final, depois que eu passei por todos esses setores, então eu passei 15 dias em um, 10 dias em outro, 20 dias em outro, um mês em outro,
até que, como diz o ditado, eu fui sabatinada. Eu fui assumir uma loja como gerente. E aí, quando eu comecei a fazer análise, comecei com o meu gerente regional, e ele me explicou: Maju, para você conhecer uma empresa, você precisa passar pelos setores. Para você saber se o teu pessoal da higienização, eles estão demorando a fazer a higienização da loja, você precisa saber quanto tempo ele gastou para fazer ali. Você precisa ter uma ideia de quanto tempo se gasta em cada setor. Por quê? Porque se eles não estão demorando a fazer essa higienização, é porque ou eles não sabem, ou porque eles estão, como a gente fala, em alguns lugares macetando, fazendo hora, né? E você precisa conhecer a sua equipe. Então, se você tem uma operadora de caixa, que normalmente para fechar um caixa você gastava 10, 15 minutos para fechar um caixa, gente, eu estou falando aqui, eu dando um exemplo, agora dando um exemplo. Mas assim, se você passa 10 minutos para fazer um caixa, e tem uma funcionária sua, uma pessoa da tua equipe, que está gastando meia hora para fechar um caixa, algo está errado com ela. Ou ela não sabe fechar o caixa, ou ela está tendo dificuldades com alguma coisa do caixa, ou ela também está fazendo hora, vamos dizer assim. Então você precisa conhecer, por quê? Porque você, quando vê que aquela tua colaboradora está passando meia hora para fechar o caixa, você vai lá e chega para ela: Jéssica, você está tendo alguma dificuldade para fechar o caixa? Na hora de puxar o relatório do cartão, de puxar o fechamento do caixa, você está tendo alguma dificuldade? Eu posso te ajudar? Esse é o papel do líder, tá? Esse é o papel, é estar junto com a equipe, é trabalhar junto com a equipe. E não trazer a equipe para trabalhar para você, é trabalhar com você. A gente tem uma pesquisa da Deloitte, que é uma empresa nacional, multinacional aí, que trabalha faz várias pesquisas em relação às empresas, como é que está sendo a aceitação, se tem qual o problema que os clientes estão encontrando. Então, a gente está aqui. Quais os fatores mais críticos para o sucesso da empresa? Era permitido apontar mais de uma alternativa. 76% das pessoas do desenvolvimento disseram que era o desenvolvimento de líder. 72 pessoas, essa na verdade foi dentro da empresa, tá? Para o sucesso da empresa. As críticas, o que foi que as pessoas acharam, os colaboradores. Então, desenvolvimento de liderança, gerenciamento de talentos, criação de uma cultura, de uma performance. Como se nota? Como se nota, as empresas consideram que os líderes precisam se desenvolver mais e, além disso, gerenciar melhor seus talentos e incentivar as equipes a terem um desempenho superior. Então, quando eu tenho um líder que ele está capacitado, habilitado a trabalhar naquela função, é muito mais fácil. Eu vou colocar um gerente, eu vou falar por experiência, tá, gente? Então, eu já trabalhei em algumas empresas, quando eu não era ainda recursos humanos, não tinha minha formação em recursos humanos, eu trabalhei na empresa que pegaram uma pessoa, na época, uma pessoa, não estou criticando a formação da pessoa, mas ela não tinha perfil para trabalhar como recursos humanos. Era uma pessoa formada em biologia e tinha depois feito um curso de administração e foi para a área de recursos humanos. Ela não tinha o perfil de estar ali, de trabalhar com pessoas, não, ela tinha o perfil de gerenciar a empresa, mas não recursos humanos da empresa. Porque às vezes você precisa ter sensibilidade. Então você precisa incentivar a sua equipe mesmo a fazer um curso. Tem uma pessoa que é caixa, incentiva para que ela faça ali, ela comece a treinar em outro setor, para que ela se desenvolva, para que ela assuma uma outra responsabilidade, para que de repente ela comece a ganhar mais e se sinta motivada mesmo a crescer mais, cada vez mais dentro da empresa. Porque quem ganha não é só a pessoa, a empresa também ganha quando ela capacita as pessoas, quando ela motiva, quando ela puxa as pessoas para subir na vida, né? No caso na empresa, a ascensão dentro da empresa. Pesquisa, a gente tem a pesquisa aqui. Competências mais importantes para um executivo: 88% flexibilidade para mudanças, 88% liderar e desenvolver pessoas, 87% espírito colaborativo, 85% criatividade e inovação e 85% antecipar e administrar risco.
Isso é um papel também do líder, tá, gente? É muito grande e a gente tem um papel maravilhoso. Esta pesquisa evidencia, mais uma vez, que o papel do líder vai além de comandar e delegar tarefas. Ele deve estar apto a entender e implementar mudanças. A mudança geralmente assusta, mas ela é necessária. E você tem que estar aberto para isso. Para isso, deverá desenvolver sua equipe em busca de novas competências para serem empregadas nos novos cenários, auxiliados pela criatividade, inovação e pelo espírito de equipe. Estar sempre atualizado sobre as últimas tendências, gestão e marketing é uma das obrigações do líder. Mais na frente, a gente vai ter uma aula que a gente vai falar sobre marketing pessoal, a importância do marketing pessoal. O líder, ele precisa disso, ele precisa ser ético, ele precisa ter a liderança, ele precisa ter o marketing pessoal, a comunicação bem-sucedida, ele precisa ter o relacionamento interpessoal. Isso tudo a gente vai ver mais na frente, nas próximas aulas, tá, gente? Então, assim, não percam. Como diz Nelson Mandela, o líder deve estar apto a entender e implementar mudanças. Pensem nisso. Não entre na zona de conforto de achar que está tudo bem, que você é o líder perfeito e que você não precisa mudar, que você não precisa se capacitar, que você não precisa estudar. Vai estagnar e vai terminar, em vez de subir, começa a descer. Atitudes essenciais do líder moderno. Estar antenado com as mudanças do mercado, promover a mudança de atitudes necessária para a sua equipe atender ao novo consumidor. Seja o novo consumidor interno, seja o novo consumidor externo. Fazer planos com antecedência, não em cima da hora. Se eu sei que eu vou ter uma reunião amanhã, o que é que eu devo fazer? Eu devo saber qual é o tema da reunião, eu devo me preparar antes, chegar antes do horário, estar tranquilo para fazer essa reunião. Isso é o papel do líder. Ter capacidade de mobilizar a equipe para executar seus planos e obter resultados. Estimular atividades de trabalho em equipe, proporcionar treinamento e desenvolvimento. Então, quando eu vejo que o meu colaborador está tendo dificuldade, eu vou lá até ele, procuro saber, pego o feedback dele, e daí eu posso fazer um treinamento ou solicitar o pessoal do RH para fazer um treinamento para ajudar esse colaborador. Desenvolver maneiras de integrar as equipes para aproveitar mais a sinergia, a troca de energia, as energias boas dentro da equipe. Então, você tem que integrar mesmo a equipe. Uma vez, não vou dizer que toda semana, mas pelo menos a gente na empresa, a gente costuma fazer o aniversariante do mês. Por que a gente faz o aniversariante do mês? Para prestigiar o aniversariante do mês e para fazer uma integração, uma confraternização, vamos dizer assim, entre os nossos colaboradores. Tem colaboradores que chegam de 6 horas da manhã na empresa que eu trabalho, outros chegam de 7 e outros chegam de 8. Então, raramente eles se encontram. Às vezes eles se encontram assim no corredor, quando um está entrando, o outro está saindo, de repente, assim, mas é muito pouco, é pouco tempo para eles fazerem uma confraternização, para a gente integrar a equipe. Então, sempre que puder fazer um treinamento, junta toda a equipe, o aniversariante do mês, junta toda a equipe no horário melhor, um dia de sábado, se a empresa não abrir, ou um pouco mais tarde. Então, sempre procurar isso, é muito importante. Ter um senso de prioridade e passá-lo ao grupo, o que é importante ser realizado primeiro. Então, quando eu vou trabalhar, eu estou fazendo ali a equipe de acordo com o meu segmento de trabalho, eu tenho que saber o que é prioridade, o que eu tenho que fazer primeiro. Se eu vou abrir a loja, beleza, o que é que eu vou fazer assim que eu abro a loja? A loja, o que levantar, abrir a porta e entrar. Mas depois disso, ligar os equipamentos, né? Ligar as lâmpadas, o ar-condicionado, as máquinas, providenciar, ver se está tudo ok, se não está faltando bobina. Então, é o que eu tenho que fazer. O primeiro que eu tenho que fazer é isso. Então, vamos lá e vamos começar a agir. Cumprir os programas de avaliação de desempenho, definindo as metas de melhoria, dar os feedbacks necessários, como eu já falei em feedback, para as pessoas e a equipe, né? Para que saibam que está tudo dando certo e o que precisa melhorar. Se não está dando certo, fala também, olha gente, temos que mudar isso aqui, porque dessa forma não está dando, vamos seguir esse caminho, mas vocês precisam dar o feedback. É muito importante fazer feedback.
E quando você faz a avaliação de desempenho, você tem a obrigação de realmente dar e receber o feedback, tá, gente? Liderar é prever as mudanças e preparar o grupo para enfrentá-las. Então, se você está trabalhando no ambiente, você vê que você está vendo ali que o grupo que de repente você trabalha está fazendo a mudança, então já começa a preparar a equipe para que elas não sejam pegas de surpresa. Você não pode antecipar o que a equipe, o que o teu gerente, sei lá, o teu diretor, o teu presidente da empresa falou para você. Mas você pode preparar da melhor forma possível para que a equipe possa receber bem a mudança. Muitas vezes, algumas atitudes do líder são mais negativas do que positivas e devem ser evitadas. Por esse motivo, dividimos nossas dicas de liderança em 2 etapas: o que fazer e o que não pode ser feito. Para transformar essas atitudes mais conceituais em verdadeiras dicas de liderança que você possa usar no dia a dia, fizemos uma lista mais pragmática e objetiva. Confira. Beleza? Então, vamos conferir lá, né? Dicas de liderança. O que você deve fazer sempre? Eu até já falei algumas coisas, porque eu vou antecipando, tá, gente? Então, assim, às vezes eu vou falando, quando vocês estão vendo os slides, vocês veem que já estão vendo que eu passei e vai achar, de repente, até repetitivo. Não, mas preste atenção. Preste atenção nos slides e preste atenção no que eu falo também. Isso é muito importante. Então, as dicas do que fazer. Aceitar sugestões, opiniões e ideias. Depois de analisá-las e de dar feedback sobre o porquê aceitou ou não, isso tornará a sua equipe cada vez mais inovadora e criativa, além de transparecer sua tolerância e sua mente aberta. Então, mesmo que às vezes a pessoa vem dar uma sugestão e aquela sugestão não é boa, mas você precisa, não tapa os ouvidos, não, você ouve mesmo e analisa para ver se realmente é positiva, se vai agregar valor ou não. Se não for, dá um feedback da melhor forma possível. Você não vai chegar lá e dizer, meu amigo, não prestou nada, não achei nada demais dessa... Não, olha, realmente é muito boa a tua ideia, mas infelizmente para esse momento não coube, então a gente vai deixar mais para frente. Então, assim, vai trabalhando. Porque muitas das vezes, é como a gente costuma dizer, não é o que você diz, é da forma que você fala. Então, às vezes você magoa uma pessoa, você está ali brincando, você fala mais grosso e a pessoa não gosta, assim, fica assustada, né? Então, assim, chega ali devagarinho, tranquilo, e olha, foi bom, mas assim, não deu para agora, a gente vai usar em outro momento, tal, melhor. Saiba o que o grupo espera de você. Será que sua equipe quer apenas que você delegue funções e controle seu desempenho? Ou será que ela quer que você faça parte da equipe? Como é que você está ciente? Você sabe como é que sua equipe te vê? Quais os olhos que ela te enxergam? Como ela te vê, na verdade? Do que mais eles precisam? Capacitação, coaching, integração, feedbacks mais claros, desafios mais inspiradores, reuniões mais frequentes, entender a missão da empresa, te conhecer melhor. Eu não vou dizer que ele vai querer te conhecer melhor. E aí você vai chegar na sala lá no teu trabalho e vai dizer, meu nome é Jussara, eu trabalho assim, faço assim. Não. Ele quer te conhecer melhor como gestor, como você administra, como você está gerindo a sua equipe. É isso que eles querem saber. Então, você precisa conversar com a equipe para você entender o que elas querem de você, mesmo que você não vá agir só pura e simplesmente porque elas querem que você seja uma pessoa boazinha e passe a mão na cabeça de todo mundo. Não, né? Você tem que saber absorver as coisas, entender da melhor forma possível e também passar o melhor para a equipe. Entenda o perfil de cada colaborador. Diferentes perfis de pessoas levam a diferentes desempenhos em funções e tarefas diversas. Às vezes você tem tem 2 colaboradores no caixa. Um é mais ágil e o outro é mais lento. Então você precisa entender, você precisa conhecer a equipe. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de analisar as pessoas. De observar. Então sempre que eu tenho alguém na minha equipe que está com algum problema,
Eu sempre observo, eu sei que às vezes chega lá um mais tristinho, aquele que gosta muito de conversar, né, de sorrir, está meio pelo canto, eu sempre vou lá. Eu não vou invadir a privacidade dele e a vida da pessoa, mas eu vou chegar lá, oi fulano, e aí Carlos, você está bem? Como é que você está? Está tudo bem? E o seu filho está bem? A sua esposa, sua mãe está bem? Então assim, você precisa se preocupar com a sua equipe, porque se ela não está bem, consequentemente, ela também não vai estar bem no trabalho. Porque é muito difícil a pessoa deixar o problema de casa em casa e o do trabalho no trabalho. Então, muitas das vezes a gente termina misturando. Entenda o perfil de cada colaborador, diferentes perfis. Então, existem 4 perfis básicos de colaborador. Analíticos, influenciados pela lógica e dados objetivos. Empreendedores, motivadores pelo desafio, motivados pelo desafio. Expressivos, têm um ideal criativo e visionário, que querem alcançar e também inspirar as pessoas. E os integradores, que adoram integrar as pessoas e cultivar relacionamento. Para cada um, uma tarefa e um desafio diferente. Então, eu sempre posso dar uma tarefa para as pessoas. Eu preciso avaliar as pessoas, eu preciso entender a dificuldade do trabalho e a dificuldade da pessoa, para poder fazer a avaliação dela e dar o desafio de acordo com o que cada um é capaz de desenvolver. Seja um exemplo. Como eu falei, não falei não, né? Vou falar agora. Então, se eu sou um líder, eu tenho que ser líder de exemplo. Se eu sou um líder, eu tenho que chegar na hora, né? Eu tenho que ser pontual, e quando eu exijo pontualidade do meu colaborador, da minha equipe, eu tenho que ser pontual. Como é que eu vou exigir que o meu colaborador chegue de 6 horas da manhã, quando o meu horário é de 6 horas, eu vou chegar de 7 horas da manhã? Que exemplo eu vou dar? Não vou dar um bom exemplo. Então, as pessoas não vão querer seguir o meu exemplo. Ou melhor, vão querer seguir o meu exemplo de chegar atrasado, e não de chegar no horário, porque vai dizer assim, a Maju chega lá, o horário dela é de 7 horas da manhã, mas ela só chega de 8 horas. Então, se ela chega, por que eu não posso chamar? Quem é ela para me chamar a atenção? E exigir que eu chegue cedo. Já começa por aí. Se eu quero que o meu colaborador fale inglês, eu tenho que, no mínimo, falar inglês. Ou uma outra língua. Então, ter conhecimento, me capacitar para que eu possa exigir do meu grupo, da minha equipe, que ela também se capacite, né? Isso é muito importante. É claro que você não pode dominar, é claro que eu, como líder, eu não posso dominar tudo, todos os assuntos, falar tudo. Mas eu preciso ter, não posso dominar, mas pois isso, na verdade, para isso é que existe uma equipe multidisciplinar. Eu não vou dominar tudo, mas eu preciso que a minha equipe, cada um com a sua particularidade, com a sua função, com o seu trabalho, a gente forma uma equipe, é para isso que é a equipe, porque a gente junta tudo de melhor, tudo de bom, e a gente forma a nossa equipe. Então, para isso, a nossa equipe, eu vou ter um analista de recursos humanos, eu vou ter um gerente de loja, eu vou ter um gerente de frente de loja, eu vou ter um caixa, porque cada um você vai entender do que se faz. Eu preciso ter um conhecimento, eu preciso saber de cada coisinha um pouco, de cada setor um pouco, porque na hora que necessitar, eu estou ali para esclarecer e para ajudar. E nada pior que um líder que não inspira a confiança dos seus liderados, né, da sua equipe. Você tem que inspirar realmente confiança. Haja com equilíbrio, sempre, mesmo quando você não estiver equilibrado. Psicologicamente, respira, aspira, respira, e aí você vai lá e você vai manter o seu equilíbrio. Então, mesmo quando você estiver estressado, estiver assim, fora de si mesmo, respira, vai lá, dá uma volta, passeia, sorri, brinca, ouve uma música, volta e vai lá trabalhar. Não apenas equilíbrio emocional, mas equilíbrio ao elogiar com os bons desempenhos, ao criticar principalmente. É muito fácil a gente criticar, e o difícil é elogiar, as pessoas não sabem elogiar. Então, assim como você critica, saiba elogiar também. Equilíbrio financeiro, ao distribuir premiações ou definir orçamentos, equilíbrio ao delegar tarefas, sem favorecer a uns e aos outros. Por isso que algumas empresas não permitem que haja um relacionamento afetivo dentro da empresa. Um pouco justamente para não... É tendencioso que as pessoas puxem mais para o lado daquela pessoa que se gosta. Mas o verdadeiro líder, ele não pode ser assim. Ele tem que ser imparcial. Dividir as tarefas por igual. Olha aqui, uma imagem boa. O líder lá na frente.
O líder deve ser o exemplo a ser seguido por seus liderados. Então lá, o líder está lá na frente e os liderados estão ali seguindo o líder, porque ele é um bom exemplo. Você pode ter certeza que se o líder não fosse um bom exemplo, os liderados não iam seguir. Porque se o líder vai cair, vai naufragar, eu não vou querer naufragar com ele, eu vou deixar ele sozinho. O mínimo que eu posso fazer é dizer, não, não vá, fica por aqui. Dicas de liderança, o que não fazer. As negativas sempre são mais fáceis de entender. Nunca assuma suas obrigações, as obrigações que delegou a alguém. Às vezes tem gente, por isso que a gente fala nessa questão da afetividade, e de gosto, eu passei para Maju, mas a bichinha não está conseguindo fazer, aí eu vou ajudar a Maju a fazer aquela tarefa. Não assuma sua responsabilidade dos outros. Nunca critique em público, até porque hoje a gente tem o assédio moral. Então, quando você critica em público, você está menosprezando, você está diminuindo aquele teu colaborador. E, consequentemente, isso é um assédio moral. Então, não vai por aí. Chama no cantinho, olha, fala direitinho, conversa. Não vai mimimi, não. Vai lá conversar, olha, dessa forma. Nunca perca o equilíbrio emocional. Como eu disse, está estressado, está nervoso? Vai lá fora, respira um arzinho, depois volta para falar e resolver. Não discuta de cabeça, não fale nada de cabeça quente. Porque quem fala o que quer, ouve o que não quer. E depois perde a razão. Nunca use do poder de cargo para liderar. Nunca. Não trate seus colaboradores como peças que podem ser trocadas. Se você está dando trabalho, vai entrar outro no seu lugar. Você não está bem, tem 1000 aí no mercado para entrar. Ninguém é peça, somos todos seres humanos. E a equipe está ali com você para fazer você crescer. Então, entendam isso. Nunca se envolva emocionalmente. Isso eu já falei, nem vou falar mais, né, gente? Pelo amor de Deus, porque já cansou. Não estipule metas inatingíveis. Olha, eu quero, Maju, que você suba aquela torre ali de 20 metros. Eu não vou subir nem 1 metro, quanto mais 20 metros. Não ignore a vida pessoal dos indivíduos. É como eu disse, às vezes o seu colaborador chega lá, está meio cabisbaixo, está meio choroso, com a carinha meio assim, como a gente fala, jururuzinho. Então, assim, tenha um cuidado com essa equipe. Vai lá, procura saber, você está bem. Eu, sinceramente, nas empresas que eu passei, por sorte, as empresas me davam essa autonomia, né? Na verdade, me deixavam aberta a isso. Então, quando eu via um colaborador que não estava bem, conversava com ele, o que é que está se passando? Dependendo do problema, eu digo, olha, vai para casa, tá? Resolve o teu problema e amanhã você vem trabalhar. Não quero ninguém trabalhando doente, ninguém com problema. Porém, não pode ser um círculo vicioso, não pode todo dia o colaborador estar chegando lá com a mesma cara, então, meu filho, você está com problema, procure um tratamento, né? Que não vai dar certo aqui. Não esqueça de você, de sua família, de seus amigos. Não abandone os seus sonhos. Tem pessoas que eu conheço que chegam 7 horas da manhã no trabalho, 10 horas da noite ainda está na empresa. Aí a família vai ficando para depois. Chega um tempo que, assim, quem muito se ausenta, um dia não faz falta. Sugestão de líder, a gente tem aqui a sugestão de livros de liderança. Eu não sei se vocês já chegaram a ler livros de liderança. Quer dizer, eu acho que vocês já chegaram a ler alguns livros. Mas tem alguns livros de liderança que eu li e eu gostei, que se chama Coração de Líder. Coração de Líder é um livro indicado àqueles que são ou desejam tornar-se líderes, não por causa dos benefícios que a liderança lhe pode trazer, mas pela possibilidade de influenciar e desenvolver pessoas, através de suas atitudes e exemplos. Temos também O Monge Executivo, né, de James Hunt. É um livro bom, muito bom. Eu li o livro, eu me lembro que quando eu estava fazendo faculdade, a gente, minha professora de recursos humanos mesmo, na matéria de recursos humanos, ela passou esse livro. E eu gostei muito, então sempre que eu posso, eu indico esses livros para as pessoas. Então, assim, gente, quando a gente fala em liderança, o líder é aquele que trabalha junto com seus colaboradores, aquele que trabalha junto com a sua equipe, aquele que luta pela equipe, luta literalmente falando, no bom sentido. Não vai lá lutar, brigar, não, né? Mas, assim, luta, briga no sentido de dizer assim, a equipe está precisando de um refeitório melhor, vamos supor, de condições de trabalho dentro do setor,
é lutar mesmo, é chegar junto, é fazer a mediação de certa forma, quase que como o Recursos Humanos faz, que é levar a gerência, a diretoria até o colaborador e o colaborador até a diretoria, de passar as informações, de colher as informações, de ter a percepção, de saber, ter a sensibilidade de olhar para os outros. E eu volto a falar, como eu falei na primeira aula de ética, sobre a empatia. O líder, ele tem que usar da empatia. Gente, eu não falei para vocês, mas assim, chegou um momento na minha vida que meu apelido começaram a me chamar de empatia, porque tudo que eu falo é empatia. Porque eu aprendi com o tempo que faz-se necessário você se colocar no lugar dos outros. No lugar dos outros, eu não vou dizer, eu estou aqui e vou para o lugar de fulano, não. De saber o que a pessoa está sentindo, de saber a dificuldade que aquela pessoa está sentindo, de ver o ambiente a qual ela está inserido, se está fazendo bem. Porque às vezes acontece de você, eu me lembro também, que nesse empreendimento de farmácias, que eu tinha, em alguns momentos a gente tinha um caixa, que porventura ele é uma pessoa maravilhosa, eu vendia bastante no caixa, porque eu não sei se vocês sabem, mas devem saber, sempre que a gente vai à farmácia tem alguém que diz assim, olha só, tá promoção esse aqui, esse shampoo maravilhoso, então a senhora leva esse shampoo, maravilhoso o shampoo, mas eles ganham em cima disso. Então, assim, não estou criticando porque eles ganham em cima disso, mas eu estou dizendo que o colaborador, ele é caixa e ele está vendendo 100 produtos mensal daquele shampoo. E aí, o que acontece? Vamos promover a Maju. Maju é uma ótima caixa, ela trata bem os clientes internos, clientes externos, então ela tem sempre está batendo meta, sempre está ganhando prêmios. Vamos promover a Maju a vendedor, a auxiliar de farmácia, né? Então, aí vai lá, promove. Aí a Maju vai para lá e começa a vender de novo, começa a vender os produtos, faz o curso para de farmácia, né, para técnico em farmácia, para conhecer os produtos, para conhecer as químicas, para conhecer tudo. Aí Maju fica lá, vende maravilhas, horrores. Vamos promover a Maju para subgerente. Mas em nenhum momento chegou para a Maju, para a Carla, para a Jéssica, para saber dela se ela tinha interesse a ser gerente. É o que acontece. Algumas empresas hoje já começaram a mudar essa forma de promover os colaboradores. Por quê? Porque acontecia muito, e na empresa que eu trabalhei, que promovia o auxiliar de farmácia para gerente, para subgerente. Então, o cara era show de bola, vendia maravilhas, o cara atendia super bem, promoveu o rapaz, o que aconteceu? Não deu 4 meses, o rapaz pediu para sair. Ou se o rapaz não pediu para sair, ele foi demitido porque ele não estava atendendo as expectativas como gerente, como subgerente. Então, a gente, como líder, a gente precisa observar, a gente precisa fazer essa leitura mesmo, de saber se ele quer. Chegar mesmo para ele e dizer, olha, a gente tem aqui uma vaga para gerente, para subgerente, para vendedor, para auxiliar de farmácia. E eu gostaria de saber se você tem interesse em fazer parte dessa promoção, em fazer parte do processo de promoção, né? Porque se a pessoa não tiver, às vezes a pessoa chega lá e é igual aquela história que a gente fala, pega na mão de Deus e vai. Então, assim, precisa realmente verificar isso, analisar. Porque, de repente, a gente promove e perde um bom colaborador, perde uma pessoa da nossa equipe que é maravilhosa. É uma pessoa que traz os outros colaboradores, que sabe unir a equipe, que sabe puxar a equipe, mas ela não tem a vontade mesmo de assumir essa responsabilidade. Prefere estar lá na zona de conforto, tranquila, do que assumir responsabilidades maiores. Então, assim, a gente precisa analisar, o líder tem que ter isso. Ele tem que ter a capacidade de observar e de chegar e falar, não é só porque a Carla vende horrores lá, que eu vou promover Carla como gerente. Gente, analisa, faz lá aquela questãozinha da avaliação, de desempenho na função, faz lá a provinha, a avaliação para saber se aquela pessoa tem interesse em galgar outros degraus, em crescer realmente dentro da empresa, porque às vezes as pessoas não têm. Na empresa que eu trabalho agora, eu lembro que surgiu uma vaga
para ser líder, para ser supervisor de área. E aí tinha uma pessoa que eu gostava, eu sempre gostei do desempenho, da forma como tratava as outras pessoas, os nossos clientes. E o que aconteceu? Eu cheguei para a pessoa e comecei a conversar. Meio que, como a gente fala assim, pelos bastidores, vamos dizer assim. Ah, fulana, Carla, a gente está, se surgisse uma vaga, tu tá quanto tempo? Você está quanto tempo na empresa? Ah, eu estou há 5 anos na empresa. Esse tempo todo você está como auxiliar administrativo? Eu estou como auxiliar administrativo. Eu digo, você já pensou em crescer? Você já pensou em assumir outra responsabilidade? Se surgisse uma vaga, a gente estava para abrir uma outra unidade. Se surgisse uma vaga para você ser supervisora, você tem interesse? Ah, não, Maju, tenho interesse não de ser. Sabe por quê? Porque assim, a gente ser supervisor, a gente assume uma responsabilidade muito grande. E assim, eu tenho um filho, eu preciso ter hora para sair, hora para chegar, e eu não quero ter muita responsabilidade porque eu não quero quebrar a cabeça. Aí, você tem duas coisas aí. Uma pessoa que não vai crescer mais na vida, que tem medo de crescer, que não quer responsabilidade maior, com a responsabilidade ela vai estar dentro da empresa. E outra, você não vai perder uma boa funcionária, aí você não vai promover essa pessoa para perder a boa funcionária. Então você precisa também analisar. Ela não quer responsabilidade maior, e a outra, ela está lá fazendo bem a função que ela exerce hoje, ela está fazendo bem. Então, em time que se ganha, muitas das vezes não se pode mexer, porque aí às vezes você promove e perde um bom colaborador. Então, o líder é isso, o líder é pegar na mão, o líder é motivar, o líder é servir de exemplo. 7 horas é 7 horas, meu horário é 7 horas da manhã, mas 6h30, 6h40, eu já estou na empresa onde eu trabalho. Porque as pessoas que estão, meus liderados, os colaboradores da minha equipe, eles sabem que eu chego cedo. E outra, eu não estou na hora de ir embora, eu não estou lá. Gente, eu não estou criticando vocês não, mas eu não estou lá, quer dizer, vocês não, né, algumas pessoas. Eu não estou lá, eita, eu saio desse meu horário é de 17 horas. 5 para as 5, eu estou no ponto lá esperando das 7 horas, das 5 horas para bater o ponto, registrar a minha digital. Não, eu trabalho normal, mas vai chegando o meu horário e eu vou desacelerando. Em alguns momentos eu preciso ficar até mais tarde. Mas isso não precisa ser diariamente você fazer isso, mas você precisa ser exemplo. O líder é exemplo. O líder tem que passar confiança. O líder tem que puxar as pessoas junto para trabalhar, puxar assim no bom sentido, motivar, incentivar, motivar a crescer dentro da empresa, a crescer como pessoa, a crescer intelectualmente, trabalhar mesmo, estudar, procurar fazer uma faculdade, procurar fazer um MBA, uma pós-graduação, ou seja lá um curso técnico, tem que ir lá mesmo conversar com as pessoas. Então esse é o papel do líder. E hoje a gente está terminando a nossa aula, a gente falou hoje sobre liderança, como a gente está concluindo agora. Eu passei aqui uns livros que eu gosto, mas assim, a gente tem uma gama, tem um leque muito grande de livros, de autores aí que é maravilhoso, que aí vocês podem pegar e dar uma lida e estudar mesmo, e desenvolver mesmo essa parte de liderança. E muitas das vezes a gente só desenvolve no dia a dia, de conhecendo a empresa. Eu trabalho aqui, mas eu vou passar ali na sala, eu vou dar uma olhada, eu vou conhecer, vou no meu setor, eu sou um gerente, eu sou um líder diário. O gerente é o líder também, que o gerente é um líder. Então o gerente é aqui, mas não ficar só naquela gerência, é conhecer as pessoas da tua empresa. É dar um bom dia, é dar um sorriso maravilhoso, é ter o brilho nos olhos do que você está fazendo. Porque que queira ou que não, é tua família. Então, se você, muitas das pessoas só chegam em casa para dormir. E a tua família está ali no dia a dia, te ajudando a crescer, a bater metas. E é isso aí, gente. Hoje a gente termina a nossa aula de liderança. Nos vemos na próxima aula.